Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Hoje tenho comigo o Luís Correia da Silva, presidente do Conselho Nacional da Indústria do Golfo, para nos falar sobre um setor que começa a ter uma retoma com a chegada de turistas estrangeiros a Portugal. Luís Correia da Silva, mais uma vez, obrigado pela sua presença e por ter aceito este convite do Jornal Económico. Começava então por lhe perguntar como é que está a indústria do Golfo, agora que, apesar dos casos estarem outra vez a aumentar na Europa, como é que este setor está a regressar à atividade? Bom, para já, muito obrigado pelo contacto e pela disponibilidade para apresentarmos o que está a acontecer na indústria. Nos últimos 18, 24 meses foram dramáticos para a indústria do golfe e para os campos de golfe, para as empresas que têm proprietários de campos de golfe. Não vale a pena perder muito tempo sobre isso, mas basicamente o que nós estamos a falar é que desde novembro de 2019 que praticamente as empresas não tiveram receitas. E a situação foi de facto muito desequilibrada porque quando nós falamos que as empresas não tiveram receitas, estamos a falarmos praticamente das empresas que dependem do golfe turístico, porque depois há um conjunto de campos de golfe, que são campos de sócios em Portugal, cujas receitas não diminuíram substancialmente, porque as pessoas pagam anuidades para jogar nos campos e, portanto, enquanto os campos puderam estar abertos, jogaram e pagaram as suas anuidades e, portanto, desses campos, do ponto de vista, diremos assim, do impacto, ele foi bastante reduzido ou mesmo nulo. Em alguns casos até foi positivo. Porquê? Porque havendo mais pessoas que estavam confinadas, houve até algumas pessoas nos períodos em que os campos estiveram abertos que jogaram mais do que jogavam anteriormente nesses campos. E, portanto, o problema que se colocou fundamentalmente foi nos campos que têm golfe turístico. E esse, de facto, a situação foi muito complicada e desde, diremos assim, setembro deste ano, que nós começamos a ver alguma luz no fundo do túnel e particularmente, julgo que, sendo cautelosamente otimistas, podemos dizer que o mês de setembro já teve resultados muito melhores do que aquilo que eram os expectáveis por nós e pelas empresas. O mês de outubro, que eu ainda não tenho os dados definitivos, foi ainda melhor, nesse sentido, porque de facto veio muita gente ávida de jogar golfe, não só do Reino Unido, mas de muitos outros países da Europa que vieram para Portugal. Ainda por cima tivemos a sorte de ter um outubro com condições atmosféricas e climáticas muito boas, e mesmo os primeiros 15 dias de novembro estão-se a revelar muito melhores do que aquilo que nós alguma vez pensámos que pudesse acontecer. Portanto, diremos que desde 15 de setembro até provavelmente ao fim do mês de novembro, nós em praticamente todos os campos de golfe tivemos um número de voltas e também em termos de receitas estamos melhores do que aquilo que eram as nossas expectativas há 3 meses ou 4 meses atrás. Falando nesse aspecto das receitas, quais foram os valores que resultaram do mês de setembro? Nós ainda não temos isso, estamos atrasados nesse aspecto. O que lhe posso dizer é o seguinte: nós do ponto de vista, isto eu acho que é importante de dizer isto porque sintetiza aquilo que é uma percepção relativamente próxima daquilo que vai acontecer. Nós vamos acabar o ano de 2021 com um intervalo de voltas e receitas provavelmente entre 10, 15, 20% acima de 2019 e provavelmente abaixo daquilo que foi 2019. Ou seja, 10, 15 a 20, e já vou explicar porquê, acima de 2020 e 10, 15, 20 abaixo de 2019. Certo? E, portanto, isso dá uma medida, diremos assim, porque é que eu estou a referir entre 10, 15 e 20? Porque depende muito das regiões do país. Há regiões em que o impacto
vai ser menos, a evolução positiva vai ser menos significativa. Por exemplo, os campos à volta de Lisboa estão a ter, a recuperação está a ser mais lenta. Os campos na região do Oeste, a recuperação está a ser também mais lenta do que aquilo que poderia ser, do que aquilo que está a acontecer, por exemplo, nos campos do Algarve, em que em muitos campos do Algarve praticamente as saídas de golfe em outubro estiveram nos limites daquilo que era a capacidade dos campos. E é de esperar que essa retoma, embora mais lenta na zona do Oeste e na zona de Lisboa, possa vir a acelerar agora nos próximos meses, ou a principal tendência continuará a ser o Algarve? Olha, eu diria que há duas questões fundamentais que podem condicionar. Não é só a retoma da indústria do golfe e dos golfe turístico nessas regiões, ou em todas as regiões do país. Basicamente há duas situações que são críticas. Primeiro, é saber se esta nova vaga de pandemia que está a acontecer um pouco por toda a Europa, vai ou não ter outra vez consequências em termos de confinamento e em termos de isolação e de encerramento de fronteiras entre os países. É evidente que hoje temos um outro instrumento que é a vacinação. E no caso de Portugal, e particularmente no caso da Madeira e do Algarve, as informações e o nível de vacinação em Portugal foram extremamente importantes para que os turistas da Europa e do Reino Unido decidissem vir para Portugal. Foi muito importante que isso acontecesse. Ou seja, o nível de risco percebido lá fora em relação às viagens de Portugal é muito melhor do que acontece em relação a muitos outros países concorrentes nossos. Portanto, isso é importante. E a questão que se coloca agora neste momento, e que ninguém sabe, é como é que vai evoluir os próximos meses, que são meses de inverno e, portanto, meses de turismo mais baixo, mas é interessante porque nós já temos reservas muito positivas nos campos de golfe para janeiro e para fevereiro, e, consequentemente, essa situação é uma situação que, se acontecer novamente uma nova vaga, vamos ter outra vez um problema significativo nessa altura. No caso de Lisboa e no caso do Oeste, que está muito centrado nas chegadas dos turistas através do aeroporto de Lisboa, o que se coloca neste momento é uma dúvida em relação àquilo que é o nível e a ocupação dos aviões e das frequências que vão continuar a abrir ou aumentar em relação ao aeroporto de Lisboa, tal como vai acontecer em relação aos outros aeroportos do país. Mas enquanto, por exemplo, no caso da Madeira e no caso de Faro, nós estamos muito próximos já ao nível de frequências e de voos muito próximos daquilo que já tínhamos em 2019, já não há um fosso como acontecia no passado em relação ao transporte aéreo. Pode haver níveis de ocupação um bocadinho mais baixos nos aviões, mas mesmo esses estão a atingir resultados muito positivos e, portanto, se isto se mantiver no Algarve e na Madeira, nós não teremos problemas. No caso de Lisboa, do Oeste, são essas duas variáveis que eu ponho em cima da mesa, que é, primeiro, o problema da evolução da pandemia e de eventuais consequências de uma nova lógica de confinamento e de encerramento de fronteiras entre os países na Europa, e a segunda é aquilo que é a decisão das companhias aéreas sobre a abertura de voos ou aumento de frequência de voos para o aeroporto de Lisboa. Portanto, isso é que vai determinar se no próximo ano, a partir de fevereiro, março, abril, maio, que é uma época alta, a partir de 15 de março até maio, se nós vamos ter outra vez os níveis de ocupação dos campos de golfe que tínhamos em 2019. Do ponto de vista da nossa percepção, o que está a acontecer neste momento é que as reservas dos clientes estão a ser feitas muito mais próximos da época.
e, consequentemente, enquanto no passado nós, com os operadores turísticos, tínhamos uma capacidade de prever com vários meses de antecedência aquilo que ia acontecer nas épocas altas do Golfo, neste momento os próprios operadores turísticos e nós próprios, nas reservas diretas, nos campos, estamos a sentir que a decisão das pessoas é feita muito mais em cima, precisamente porque estão a aguardar o que é que vão ser os desenvolvimentos do ponto de vista sanitário e os desenvolvimentos do ponto de vista da evolução dos preços do transporte aéreo, disponibilidade e preços do transporte aéreo e disponibilidade e preços dos hotéis. Luís, só para finalizarmos aqui esta conversa, é certo que o mercado britânico é o principal atrativo do Golfo em Portugal, é de onde vêm mais turistas. Caso haja condicionamentos desse mercado, é possível que outros países, nomeadamente os nórdicos, possam de alguma forma acabar por dar alguma margem de receitas para o setor em Portugal, não deixando outra vez nos números que ficaram no ano passado, que foi sem receitas? Eu vou-lhe responder em 2 elementos de informação. A primeira, ao contrário do que acontece em Portugal, com o número de jogadores de golfe que jogam em Portugal é um número muito reduzido. Nós, de facto, não temos uma estratégia de desenvolvimento do golfe em Portugal, nem sei porquê, porque temos todas as condições para o fazer. Ao contrário do que aconteceu em Portugal, durante os períodos da pandemia, nos países nórdicos, no Reino Unido, na Alemanha, na Áustria, na República Checa, etc., nunca houve tantas pessoas a jogar golfe, nunca houve tantas voltas de golfe, nunca houve tantos novos golfistas como aconteceu no período da pandemia. Porquê? Porque o golfe é o único desporto que se pode praticar ao ar livre, individualmente, sem contacto com ninguém. E, portanto, do ponto de vista da segurança, é muito fácil institucionalizar regras para que as pessoas continuem a jogar nos campos de golfe sem um perigo de contágio. E isso determinou que muita gente que estava em casa, confinada, o único desporto que fazia era golfe. Então, o que aconteceu em muitos destes países foi que nunca houve tantos jogadores, voltas de golfe, e nunca houve tantos novos jogadores, ao contrário do que estava a acontecer nos últimos anos, que era uma perda do número de jogadores nos principais mercados de emissão de turistas de golfe. Do nosso ponto de vista, isso é positivo. Porquê? Porque essas pessoas, os novos jogadores, daqui a 6 meses ou 1 ano, estão a começar a viajar também para outros destinos para jogar golfe nos outros lados. Portanto, é bom para nós que tenha havido esse incremento do número de jogadores e incremento do número de voltas. Agora, nós temos que ter uma noção da realidade. Nos mercados do golfe turístico, o Reino Unido representa, em muitos casos, acima de 70% do número de voltas jogadas e no número de receitas. Portanto, não há mercado nenhum que substitua os ingleses. Ponto final. E, portanto, nós podemos ir buscar mais franceses e buscar mais holandeses. O holandês agora até já está praticamente confinado. E buscar mais alemães. E está a acontecer, porque nós as empresas fizeram um trabalho, e o próprio turismo de Portugal, e o turismo, por exemplo, do Algarve, o turismo de Lisboa, fez um trabalho muito consistente de ir à procura de novos mercados e de novos segmentos de mercado na Europa toda, certo? E, portanto, o que acontece é que nós vamos provavelmente ter aumentos do número de jogadores de todos estes países, só que os aumentos são de base muito baixa. Ou seja, uma coisa é aumentar 10% de centenas de milhares de jogadores que vêm do Reino Unido, e outra coisa é aumentar 30% de uma base que são 10 mil franceses, ou 20 mil holandeses, ou 15 mil alemães que eventualmente venham para Portugal. Portanto, desse ponto de vista, a minha resposta é uma resposta muito simples e concisa. Nada substitui os ingleses. Os ingleses e irlandeses que vêm para cá. Portanto, de facto, isso será determinante para saber se nós vamos ter um grande ano de 2022 de golfe, se tudo correr bem, ou se eventualmente vamos ser outra vez penalizados por algum tipo de situação que venha a ocorrer no Reino Unido. Luís Correia da Silva, agradeço mais uma vez a sua presença aqui nesta Festival do Jornal Económico, e certamente voltaremos a falar em breve, já com mais novidades sobre
o setor do golfe e com tudo o que está por aí por vir para o ano de 2022. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pelo vosso interesse. Desse lado, já sabe, pode ver estas e outras entrevistas em jornaleconómico.pt.